Eu quero convidar para que venha fazer o primeiro seminário o pastor doutor Carlos Olivares. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Antes que ele diga qualquer coisa, eu vou dizer a vocês que ele é chileno e não argentino. Pastor Carlos Olivares é professor nesta universidade, nessa escola, mas já passou por várias outras, e ele é casado, evidentemente, professor com formação e especialização no Novo Testamento. E ele vai nos falar hoje sobre a missão no Evangelho de Mateus. Recentemente eu ouvi falando no concílio, não é concílio, mas na mesa diretiva da União, na mesa plenária da União. Eu fiquei bastante impactado com a mensagem e achei que ele deveria falar para nós hoje. Então ele vai falar sobre a missão no Evangelho de Mateus e depois, no outro momento, vai falar sobre a missão no Apocalipse. Mais do que isso, eu gostaria de dizer ao pastor Carlos Olivares, ele é genro de um grande amigo meu. Apesar da diferença de idade, o seu sogro, o Juan Milanal, professor de vários dos meus amigos que estão aqui, professor na ocasião de homilética, e mais uma outra matéria, mas eu acho que mais homilética, administração de igreja. E por alguma razão, ele simpatizou demais comigo. E nós nos tornamos bons amigos. E para mim é uma alegria recebê-lo aqui. E ao vê-lo aqui, me traz recordação do meu amigo Juan Milanal. Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor. Bom dia, bom sábado. Que Deus abençoe vocês. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. É verdade, eu não tenho nada contra os argentinos, de fato, não? Parece que essa era uma questão, mas não é, não. Eu gosto dos argentinos, eu estudei com eles também na Argentina, também fui professor deles no doutorado, então meu coração também está com eles, assim como também está no Brasil, sabe? Meu pai, ele é um amante do futebol, ele sempre me falou que o melhor futebol do mundo, e não estou pegando no pé, o melhor futebol do mundo era o brasileiro. Tanto assim que ele colocou a seu segundo filho é Paulo César. No mundo hispano, o nome é Pablo, vocês sabem, certo? E ele colocou Paulo César, pensando que um dos seus 3 filhos seria alguma vez um jogador de futebol. A verdade é que nenhum de nós gosta de futebol. Isso é uma questão interessante. Mas meu pai amava futebol, amava o Brasil, mas também odiava o Brasil. Sabe por quê? Porque sempre o Chile perdia contra o Brasil. Sempre. Eu lembro uma vez, quando o Chile estava um equipe chamado de Cobreloa. Os que são do Flamengo sabem desse time. No começo dos 80, no final dos 70, na Copa Libertadores de América, na final, o Cobreloa tinha só que empatar. E no último minuto, o Zico fez o gol. Eu lembro que eu fui ver meu pai, eu estava assim brincando, era uma criança, não estava brincando ali, e eu vi meu pai como se fosse o fim do mundo, sabe? Por uma semana ficou com depressão, triste demais, porque só faltava 1 minuto para ser campeão. E perdeu com o Flamengo. Até agora ele não gosta do Flamengo, não gosta para nada. Agora, o interessante é que eu mencionei uma frase ali, que é o fim do mundo. Quando nós pensamos nessa questão, para cada pessoa, o fim do mundo pode significar uma coisa distinta. Mas o que acontece quando nós sabemos que o fim do mundo está vindo e que vamos fazer enquanto Jesus está atrasado? Que é o que a gente vai fazer? Então, a palestra, ou a meditação, a reflexão, o ensino desta manhã tem que ver com isso.
E o pastor nos falava que a ideia é falar da missão em Mateus, mas Mateus é um livro muito grande, e o interessante deste livro é que tem um capítulo específico, que é o capítulo 24, e esse capítulo 24 tem que ver com o fim do mundo, mas também tem que ver com a missão da igreja. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, eu gostei muito dessa palavra, dessa expressão ali, desse motto, vivendo a palavra. A verdade é que é fantástico para mim, porque nesta manhã comigo, o que a gente vai fazer é ir e ver como a palavra está viva. É ir e tentar pensar nesta palavra como uma questão viva, que ainda fala para nós. Ainda que talvez a gente estudou muito o capítulo 24, ou a gente escutou muito do capítulo 24, eu gostaria de ir para este texto e deixar tudo aquilo que você pensa que sabe fora e vir para o texto para saber como o texto está vivo e pensar que você, como eu, somos ignorantes da palavra e ir para o texto para saber que o que Deus pode falar para mim nesta manhã. Algo diferente, talvez, ou a mesma coisa que eu sei, ou talvez lembrar coisas. Mas o foco tem que ver com o fim do mundo. Mas o contexto e o centro de toda a mensagem tem que ver com a pregação do Evangelho. Eu gostaria, se vão comigo para o capítulo 23 primeiro, no fim do capítulo 23, e o começo do capítulo 24, para ter um pouco um contexto. Vamos ler só os versos do capítulo 24, de 1 até o 14, mas antes a gente vai ler o capítulo 23, verso 37 na frente. Vamos tentar saber o que Deus quer falar para nós nesta manhã, para viver a palavra dEle. Vamos então para Mateus capítulo 23, verso 37, do Evangelho de Mateus. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pitinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. 24:1 agora. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas as coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uma coisa linda do Evangelho de Mateus é como ele vai enfocar este episódio, esta cena, quando ele está falando com seus discípulos. Você tem que lembrar duas coisas quando você vai para este texto. Primeira coisa, ele estava triste. A gente pensa que ele vai falar: não vai ficar pedra sobre pedra, ele estava com raiva.
Não, ele está chorando. Jerusalém, Jerusalém, eu te quero amar. O primeiro elemento que na missão que nós temos, nós sempre temos que pensar que as pessoas que vão ser destruídas, as pessoas que vão morrer, são pessoas que nós temos que amar elas, sabe? Não pensar que eles são nossos inimigos. Ele estava chorando. E ele está saindo do templo, uma imagem muito importante, ele está saindo do templo, e ele fala, essa casa vai ficar deserta. Os discípulos ouviram isso, todo mundo ouviu isso. Essa casa vai ficar deserta. Quando ele fala isso, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que ele vai desaparecer e ele vai voltar e só ali eles vão reconhecer que ele é o Messias, o Rei dos Reis. Então, esse é o contexto. Eles ouviram isso, que ele estava saindo, ele estava voltando, que a casa fica deserta. Então, os discípulos, quando eles estavam indo para o Monte das Oliveiras, se aproximam para dizer uma coisa. Eles falam assim, olha que coisa linda, que edifícios, que prédios, olha isto. No primeiro século, você tem que pensar isto. Para os judeus, o templo era a coisa mais importante que eles tinham. Era aquilo que eles sentiam orgulho. Aquilo que eles podiam dizer, olha, isto é lindo. Talvez a cidade não é muito linda. Talvez a cidade tem muita gente pobre. Talvez tem muita coisa que não é correta. Mas o templo, meu amigo, o templo é fantástico. O templo é tudo. O templo era uma beleza. E obviamente, como eles eram judeus, para eles era muito importante isso. Olha que templo. Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele fala que quando as pessoas se aproximavam para Jerusalém, eles podiam olhar longe com uma montanha que brilhava. E Josefo falava que era uma coisa maravilhosa, o melhor que existia no mundo. Claro, porque ele era judeu. Todo judeu ama o que ele tinha, e era o templo. Mas Jesus vai dizer uma coisa que para eles vai empatar eles. Ele vai dizer, vocês olham nisso? Aqui não vai quedar pedra sobre pedra. Os discípulos, como todos judeus, sabiam que a destruição do primeiro templo tinha sido profetizada. Mas a destruição desse segundo templo era uma coisa estranha. Significava então que se o templo era destruído, era porque o fim tinha chegado. Interessante. É dizer que o templo era tão importante para ele que sem templo era porque o fim do mundo chegou. E isso era a questão forte para eles. Como que vai acontecer isso? E se a gente pensa pedra sobre pedra, você construi um templo com pedra sobre pedra. Mas se não fica pedra sobre pedra é porque é o contrário. Não é a criação, é a descriação, a criação. Fica tudo destruído, não fica nada, não tem esperança, nada. Então já no Monte das Oliveiras, eles se aproximam para Jesus. Marcos nos fala que são 4 pessoas, os 4 discípulos que são mais perto dele, e eles perguntam sobre essa questão. Então aqui vem um detalhe interessante, e esse detalhe interessante é que eles vão perguntar pelo menos 2 coisas. Aqui vamos nos enfocar no texto, vamos ir outra vez para ler o texto. As coisas que eles vão perguntar, se vocês vão comigo, no verso 3, no final, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Então, a primeira pergunta, quando isso vai acontecer? O que eles estavam perguntando, quando que vai acontecer a destruição do templo? Essa é a pergunta. Quando que isso vai acontecer? Se a destruição do templo é destruída, porque o fim chegou. E a segunda é, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Para eles, a destruição do templo estava ligada para 2 coisas. A chegada do Messias, a chegada do fim do tempo, a chegada dele, haverá da sua vinda, e a segunda questão tem que ver com o fim dos tempos. Essas 2 perguntas, a verdade é que uma só. Quando você vai para o texto original, o texto grego, você nota que tem um artigo só que governa tudo. Está dizendo que a verdade é que uma coisa só. Para eles, a vinda tem que ver com o fim dos tempos, com a consumação dos séculos. Agora, o que é interessante, que alguém pode se perguntar, e o bom ir para o texto, é porque eles vão perguntar e que sinal haverá da sua vinda. E por que é importante isso? Sabem por quê? Porque os discípulos não estavam conseguindo entender que Jesus tinha que morrer. Vocês sabem isso? E como eles estão perguntando da segunda vinda? É uma coisa estranha. Nós temos claro isso, mas eles tinham claro isso. Podemos dizer que eles sabiam de uma segunda vinda quando ainda Jesus não tinha partido para ter a primeira.
Então, acontece que o contexto nos ajuda. Porque a gente leu antes que Jesus diz, no capítulo 23, verso 39, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venha dizer, bendito o que vem no nome do Senhor. Jesus estava dizendo que ele ia desaparecer e ia voltar. E o que eles estavam fazendo era estruturando, criando uma ideia, um conceito na mente deles. E tudo estava junto. Eles não podiam separar a destruição do templo com a vinda e o fim dos tempos. Então o que Jesus vai fazer é resolver essas questões. Ele vai responder em parte. Ele foi misericordioso e ele não vai falar de tudo à vez, sabe? Às pressas, ele vai dizer tudo por parte. Ele vai falar da destruição do templo, claro. Desde o verso 15, se você vai, depois você lê, você vai notar que ele vai falar da destruição do templo. E o que passa se aquela pessoa está no campo, vai lá, não volte por aquilo que tinha lá. É dizer, ele vai falar que o templo vai ser destruído. Que a abominação desoladora, os exércitos romanos vão rodear Jerusalém e Jerusalém vai ser destruída. E o templo vai ser destruído. Ele vai falar disso. Não diz quando, mas ele sabe que vai falar disso. Quando vem depois, antes, desculpa. Ele vai falar do sinal da vinda. Claro que vai falar do sinal da vinda. Vai dizer que Jesus vai voltar nas nuvens nos céus. É dizer que se Jesus volta nas nuvens dos céus, esse é o sinal. Se ele toca a terra, esse não é o sinal. Agora, e a questão da consumação dos tempos. É interessante que se a gente novamente vai para o verso 3, diz, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do tempo. É dizer que o sinal tem uma relação direta com a vinda e com o fim dos tempos. Então Jesus agora vai resolver essa questão e vai responder isso desde o verso 4. E aqui acontece um detalhe interessante. Vai falar dos Messias, dos falsos Messias. E eu vou ser honesto com vocês. Quando a gente vai para esse texto, sempre a gente vai pensar no presente, sabe? Sempre a gente vai pensar no presente, vai dizer, olha, tem falsos Messias agora? Tem muitos. Então, Jesus vai voltar. Mas pensa isto, o que acontece se você começa a ler esse texto com uma pessoa antiga do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto século, daí para frente? No segundo século, teve um falso profeta, Simão Bar Kokhba. Ele se declarou o Messias para Israel. No primeiro século também teve, sabe? Mais de um. No terceiro, no quarto, no 1700, 1800, desculpa, uma mulher chamada Anna Lee, dos Shakers, ela também falou que ele era a encarnação de Jesus Cristo, era o Messias. Não longe de nós, você se lembra de David Koresh? Se lembram quando David Koresh, em Waco, Texas, ele se imolou, ele era de uma facção dos davidianos. Ele tinha sido adventista do sétimo dia e muitas pessoas começaram a seguir ele. Se lembram dele, não? Se lembram de David Koresh, ok? O David Koresh. Se lembram dele? Não muito tempo atrás, teve uma pessoa chamada de José Luis de Jesus. José Luis de Jesus. José Luis de Jesus Miranda, um latino. Alguém sabe dele? José Luis de Jesus Miranda. Bom, se você se lembra dele, no tempo atrás, ele morreu no 2013, desculpa. 2013, José Luis de Jesus Miranda, ele falou que ele era Jesus Cristo. Ele tinha um ministério chamado de Crescendo em Graça, e ele convidou todas as pessoas para se tatuar o 666 aqui, porque falava que o diabo tinha morto, então 666 significava vitória, um monte de coisa, você é salvo para sempre. E ele, antes de morrer, ele falou, toda a igreja vai ser transformada, você vai poder caminhar e traspassar as paredes. Bom, ele morreu, sabe? Ninguém traspassou nenhuma parede. Tanto assim, quando ele morreu, ninguém queria reconhecer que ele tinha morto. Mas ele morreu. Mas agora eles falam que ele não morreu. Ele foi transformado, mas ninguém viu. Mas ele foi transformado e ele está nos céus. Então você pensaria, olha, tem profeta, José Luis de Jesus Miranda.
mas também teve Messias, José Luis de Jesus Miranda, mas também teve Messias no passado. Agora, algum de vocês poderia ser encantado ou enganado por José Luis de Jesus Miranda? Eu acho que não. Mas tem um detalhe, sabe? Quando a gente pensa em Messias, nunca tem que esquecer que a palavra Messias significa alguma coisa assim como Salvador, aquele que vem. Tem pensado que agora o Messias é uma questão mais política, religiosa? É dizer, quando você pensa em um Messias, é uma questão política, a direita ou a esquerda, tanto faz. Quando você vota por alguém, é porque esse é um Messias que vai salvar o Brasil, sabe? E aqueles que votaram em contra, aqueles que pensam que ele é um falso Messias, porque eles têm o melhor Messias. Quando eu sou chileno, não tenho nada a ver com as eleições, mas quando eram as eleições passadas, me chegavam e-mails no sábado, sabe? Falando, vota por este, é melhor. Outro é o diabo. Esse é Jesus Cristo. O conceito messiânico é tão forte agora que nós temos esquecido que o Messias agora é uma questão política. Eles prometem aquilo que o Messias verdadeiro promete, mas não aqui, fora, em outro lugar. E minha pergunta é, a gente fala, eu nunca vou ser enganado por um Messias. Mas é assim ou não? Será que nosso envolvimento é tão forte na política que temos esquecido que ainda aqueles que pensam diferentes também têm que escutar o Evangelho? Isso é interessante também. Mas minha questão é esta. Sempre teve Messias e sempre terá Messias. Mas um só é verdadeiro. Mas pense isso. Quando você fala, olha, aqui tem um sinal dos tempos. Sinal nada. Sempre teve Messias. Sempre teve Messias e sempre terá Messias. Agora, uma questão interessante também tem que ver o que vem depois. Se você nota ali, diz assim, você não ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Vamos lá. E depois você nota que diz assim, nação se levantará contra nação. Mas note o que diz o verso 6, quando fala de guerras. Mas ainda não é o fim. E depois, quando você vai para o verso 7, verso 8 diz, porém, aí todas essas coisas são no princípio das dores. Todo mundo sabe que tem guerra. No primeiro século teve guerra? Teve. Foi a destruição do templo. Começou no 66. Depois foi que o templo foi totalmente destruído. E depois, através do tempo, teve guerra atrás guerra. Todos os séculos teve guerra. E quando você pensa, pastor, mas você, aí fala nação contra nação. Mas tudo aquilo que é velhinho, como eu, você sabe que teve uma primeira guerra mundial. E essa guerra foi contra quem? Nação contra nação não foi só entre alemães. Nação contra nação. E reino contra reino. E não uma só. Quantas? 2. Então, quando a gente pensa em guerras, agora o que está acontecendo no Oriente Médio, com o Iraque, Estados Unidos, a gente olha, aí tem um sinal. Desculpa ali, mas sempre teve guerra e sempre terá guerras. Ia se levantar nação contra nação e reino contra reino. A gente pensa em termos apocalípticos só no presente, mas se esquece que no passado também a gente experimentou guerras. Um detalhe também que é interessante, quando você vai para o verso 9, quando você vai para o verso 7, você nota que diz, haverá fomes e terremotos. Sabe que as primeiras fomes que a gente tem registro, no Novo Testamento, estou falando, aparece no livro de Atos. Tinha uma pessoa chamada de Ágabo. Ágabo falou que teria uma grande fome no tempo de Cláudio. Cláudio governou entre os 41 até os 54. Dentro desse tempo. Alguns pensam que foi entre os 46 e 47 a grande fome. A grande fome teve sempre. Aqui no Brasil, a grande fome do 1800, que é chamada da grande seca, que provocou essa grande fome. E hoje também tem fomes.
É dizer que a fome não é algo que só acontece agora. Aconteceu no tempo de Jesus e continuará tristemente acontecendo. É algo que doe, que me doe no coração, mas é uma realidade. Se você pensa, oh, tem fome ali na Etiópia, oh, tem fome ali na África, oh, tem fome ali na Europa, oh, tem fome ali no país da América do Sul, tem muita fome, é muito triste. E você fala, oh, esse é um sinal. Mas sempre teve, sabe? E sempre vai ter. É muito triste, mas é uma realidade. Mas também falar de terremotos. Todo mundo sabe, e é muito triste, que todo mundo sabe que o chileno vive de terremotos, sabe? Nós temos terremotos sempre. O maior terremoto da história, tristemente, é do Chile. Alguma coisa ganhamos, sabe? Não ganhamos no futebol, mas ganhamos no terremoto. E foi no 1960. Foi na Valdívia, no sul do Chile. Foi 9,4, entre 9,4 e 9,6. E durou 10 minutos. Destruiu a cidade, 40% da cidade, também tem um tsunami, sabe? Uma destruição completa. Eu vivi em terremotos, vivi um só. Tenho vivido grandes tremeduras, tenho também. Para um chileno, uma coisa estranha que para vocês, sabe? A gente está assim em casa e começa assim a tremer, sabe? Então você espera ali, vamos esperar. Começa a tremer, e começa tudo a bagunçar, começam as coisas a cair. A gente espera, 1, 2, 3, parou, ok. A gente continua a sua vida, sabe? Um estrangeiro, vou ser assim, não quero ser assim respeitoso, mas um brasileiro sai correndo, sabe? Tem evidência histórica para isso. A primeira, pum, cadê o brasileiro? Saiu, sumiu. É porque não está acostumado para isso. A gente está acostumada. Os terremotos, o maior foi esse do Brasil, do Chile, no ano 60, que foi muito triste. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre falo sobre isso. Eu estava com minha prima, sabe, numa cidade chamada de Coquimbo, no norte do Chile, perto de uma cidade chamada Serena. E estava com meu pai lá, e Coquimbo tem uma característica com muita cidade do Chile, está na montanha, assim, não? Em montanhas. Então, quando você está dirigindo, você tem que ter cuidado, não ir para trás, não? Então, íamos lá, e a gente estava no supermercado, estava comprando ali, a gente estava saindo, meu pai estava saindo porque eu e minha prima ficamos no carro. Estamos no carro ali, esperando meu pai e meu tio sair do supermercado. Quando começa uma tremedura, era uma tremedura de 7,4, que não muito no Chile, de fato. Uma coisa simples, sabe? Começou assim, bum, bum, bum. Mas se você está na montanha, sim. E tinha uma mulher, mulheres assim com dinheiro, de nariz respingada, sabe? Que pensam que todo mundo é delas, com todo respeito dizendo isso, certo? Estava ali com as sacolas saindo do supermercado, quando a tremedura começou. Nossa, essa mulher se esqueceu que tinha dignidade, sabe? Porque ela jogou as sacolas, pegou no poste, sabe, de eletricidade, e começou a dizer, oh Deus meu, me perdoa meus pecados, sou pecadora. E começou a se bater no peito, sabe? Pecadora, pecadora, pecadora. E eu com minha prima estávamos rindo, morrendo do espetáculo que essa mulher estava dando para nós. Porque era uma coisa engraçada para nós, não para ela, não? Para nós. Mas o que aconteceu? Parou a tremedura? Porque para, não? Tu ficou tranquilo? E ela olhou para nós, que a gente estava morrendo, sabe? Ela ficou com vergonha, depois com raiva. Pegou as sacolinhas e foi embora, fazendo coisas assim com o rosto, assim como, eu te odeio. Agora, esta história para mim é uma história interessante, sabe por quê? Porque eu penso que sempre teve terremotos e sempre terá terremotos. Falei isso para um chileno. Se você fala isso para um chileno, ele vai falar, obviamente, sempre teve terremotos no Chile, sempre vai ter. Historicamente teve, no primeiro século teve terremoto, no segundo também, em Israel. Mas acontece isso. O que passa quando acontece um terremoto? Não um sinal,
mas me lembra que eu não estou em paz com Deus. O que acontece se eu vejo guerras, ou rumores de guerras? O que acontece se eu vejo fomes? Bom, não é um sinal, mas me lembra que Jesus volta e eu me pergunto, estou preparado? Estou vivendo a palavra? E dizer, não como ser como esta mulher que só ficou com medo e se acordou de Deus quando estava tudo tremendo. E não dizer, olha, agora é o momento de pensar como eu estou com Deus. Ainda mais triste é quando você continua lendo e no verso 9 fala das perseguições e destruições e pessoas que são tiradas da verdade para ser arrastradas perante tribunais e tudo aquilo. Alguém dirá, isso não aconteceu. Mas me perdoa. Isso já aconteceu muitas vezes no mundo, sabe? Se você vai para o livro de Atos, você vai notar que já no capítulo 5, Pedro e João são levados perante a autoridade. Você lembra disso? No capítulo 12, já você nota que Tiago é morto pela espada e Pedro vai para a cadeia, vai para a prisão. É dizer que se você só vai para o primeiro século, essas perseguições, essas traições, já aconteciam no primeiro século e continuaram acontecendo através do tempo. No Chile a gente não teve Inquisição, por uma questão dos nossos libertadores, não? Eram pessoas que tinham sido educadas na Inglaterra, então tinham as ideias de libertação, na França também. A gente não teve muitas questões que a América do Sul teve. Mas uma questão interessante, a Inquisição era uma questão que era feita em Lima, Peru, sabe? Se você alguma vez vai para Lima, você tem que conhecer muitos lugares, mas nunca esqueça de ir para o Museu da Inquisição. Porque esse museu nos lembra que a perseguição, a tortura contra as pessoas que religiosamente pensam diferentes, já existia no passado e antes do que acontece agora no presente em alguns lugares do mundo. É dizer, teve tortura, teve perseguição, teve traição dos familiares, teve. E vai continuar tendo? Tristemente vai. Tristemente vai. Agora, se a gente vai novamente para o verso 3, vai notar o seguinte. Que sinal? Quando você pensa de um sinal, você nunca tem que esquecer isso. Os discípulos estão perguntando por um sinal. Tem uma diferença entre o plural e o singular, sabe? O plural são muitos. O singular é um só. Então, que sinal? Um sinal. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Um sinal. As duas coisas juntas. E Jesus vai responder, verso 14, que esse é o foco desta palestra. Diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Sabe, é muito fácil dizer isto. Os sinais se estão cumprindo. Assistindo o jornal da noite, sabe? É muito fácil dizer, olha o sinal. Terremoto no Chile, o sinal. Fome lá num país da Europa, sinal. Olha ali, guerras no Oriente Médio, sinal. É muito fácil, é muito simples acreditar em sinais assistindo o jornal brasileiro, ou lendo a internet, um vídeo de YouTube. Mas é diferente quando a gente é parte do sinal. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. Então virá o fim.
o grande sinal da vinda de Jesus, o grande sinal da consumação dos séculos, é a pregação do Evangelho. E isso não se cumpre assistindo o Jornal Brasileiro. Isso se cumpre participando no cumprimento da missão. Agora, as pessoas, e vocês em particular, são pessoas inteligentes, então vão me perguntar assim: ok, pastor, entendi. Então, quer dizer que os outros sinais não são sinais? São sinais, mas com minúscula. São sinais que sempre existiram. Mas o sinal com maiúscula, o mais importante de todos, ainda não se cumpriu. Porque ainda temos que pregar o Evangelho. Ainda temos que cumprir a missão que Deus nos deu. Então, como teólogo, as pessoas começam a se dialogar comigo. Dizem: pastor, olha ali. Então, eu escutei uma vez que diz que tanto faz se eu prego o Evangelho, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Bom, isso é dizer que Deus é soberano. É assim, não é assim? Deus é soberano e pode fazer qualquer coisa. Isso é fantástico, isso é uma questão teológica. Mas o problema com essa declaração é o seguinte: cria pessoas indolentes e preguiçosas. A segunda declaração: você sabe por que Jesus não voltou? Porque a gente não tem feito nada. Isso é um problema também. Por quê? Porque se esquece que Deus é soberano. Então, o que é que a gente vai fazer neste paradoxo? Esta paradoxa que a gente tem, teológica. Cumprir a missão que Jesus vai dar no Evangelho de Mateus. Vão comigo no capítulo 28 de Mateus. Um texto que vocês conhecem. Um texto simples, um texto que vai falar para nós, um texto que vai dizer o que realmente significa. Mateus capítulo 28, diz assim, verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até quando? Até o fim dos tempos. É uma coisa interessante. É dizer que, entre a pergunta, o que eu vou fazer então? Se Deus é soberano, eu não quero ser perfeccionista. O que a gente vai fazer é simplesmente o que Jesus ordenou. No Evangelho de Mateus, que é pregar o Evangelho. E Ele vai estar conosco até o fim do mundo. Por quê? Porque no fim do mundo, Ele vai voltar. Então, o que eu posso aprender desta questão? O que eu posso aprender é o seguinte: todos nós estamos chamados para pregar o Evangelho. Ninguém de nós pode ficar fora. Mas por quê? Porque todos nós queremos que Jesus volte. Ou não? É dizer, quando pregamos o Evangelho, somos parte do cumprimento da missão. Somos parte do cumprimento do sinal. E todos nós temos o privilégio de participar do que Cristo participou. Agora, quando nós vamos a esse texto, a primeira pergunta que pode surgir é a seguinte: ok, pastor, estou entendendo o que você está falando, mas tenho uma dúvida. Se tu estava falando que tinha relação com a destruição do templo, que tem que ver isso com a segunda vinda e a destruição do mundo? É porque Jesus tentou misturar estas coisas para nos dizer o seguinte: eu não posso falar para esse grupo de discípulos todo, senão vão ficar doidos, não vão entender quase nada. Então vou misturar isto. Então, tudo aquilo que aconteça antes da destruição do templo, você sabe que é uma anunciação de que o mundo vai ser destruído.
E aconteceu, aconteceu. Olha ali, o templo foi destruído no ano 70, sabe? No ano 70. Teve fomes antes? Teve fomes. Teve terremotos? Teve terremotos. Teve guerras? Teve guerras. Teve falsos messias? Teve falsos messias. Teve falsos profetas? E teve falsos profetas. Mas está faltando uma. Qual está faltando? Colossenses capítulo 1, verso 23. Vão comigo. Colossenses capítulo 1, verso 23. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo falou que o Evangelho foi pregado para toda criatura. Essa carta, que é chamada Carta da Prisão, é uma carta que foi escrita entre o ano 60 até 62 aproximadamente. 60 a 62. Para essa data, Paulo tinha pregado na concepção dele para todo mundo, que era o mundo que ele conhecia. Quer dizer que toda Israel conhecia a verdade, parte da Europa, parte da Ásia, todos tinham conhecido o Evangelho. Por isso, no ano 70, o que aconteceu no ano 70, eu falei, o templo foi destruído. A profecia se cumpriu. Agora, o que aconteceria se eu pegasse essa imagem do templo, da cidade, e a transformasse em uma imagem universal? Dissesse agora, esse templo, essa cidade, representa no mundo completo. Só e o mais importante de todos, o sinal mais importante, ainda não se cumpriu, que é a pregação do Evangelho. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar vocês para que tenhamos essa certeza e quando ensinamos a Bíblia, não esqueçamos algo importante, que os sinais são com minúsculas, porque o mais importante sinal é a pregação do Evangelho, onde eu e vocês estamos convidados. Quantos gostariam de aceitar esse convite? Levantem a mão. Que Deus abençoe.